Oi, boa tarde. Hoje nós iremos falar um pouco da figura daquela pessoa desanimada versus o fervoroso, aquela pessoa que realmente tem sangue no olho e faz as coisas acontecerem, né? Então, muito bem, seja bem-vindo aí, Roberto Torreta, muito bom, bacana. Peraí, papai tá ocupado agora aqui. Chegou! Sim, Chegou! Deixa... Você chegou! Sim, muito obrigado. Amor, tu vem! Tá, vai lá, a mamãe vai olhar pra você. Vai lá. Imprevisto de home office, muito bem. Aqui é na realidade, muito bem. Então vamos nessa. A pessoa desanimada e a pessoa fervorosa. A rotina, ela se... Então hoje eu quero abrir com a seguinte frase. A rotina se caracteriza em fazer coisas como sempre, do que fazê-las sempre. Foi uma mensagem, uma frase que eu escutei numa meditação do padre Paulo Ramalho, que eu curto muito todo dia de manhã. E aí, eu vejo que hoje, para a gente se tornar uma pessoa desanimada, para se tornar, de sair de uma pessoa desanimada para uma pessoa fervorosa, é um movimento interno, interior. E precisa muito decidir isso e saber, né, o que está comportando aqui, quais são os meus pensamentos, para poder tomar uma decisão de sair do desanimado para uma pessoa mais fervorosa. Okay? Então, isso é uma preliminar que a gente tem que ter em mente, é que isso é um movimento interno, é um movimento que está atrelado ao nosso cérebro, ao nosso pensamento sobre as coisas, beleza? Então a gente precisa, a primeira coisa de tudo, é um autoconhecimento, né? Sobre a gente, como a gente é, se a gente é desanimado ou não. E esse movimento interno, ele está muito atrelado em decidir fazer as coisas. Então a gente tem que decidir, ou vai fazer bem, sabe? Ou vai fazer tudo ruim. Então, mas o que a gente tem que decidir? Fazer sempre o bem, fazer sempre o máximo possível. Então, o grande segredo de sair para uma pessoa mais fervorosa, coração mais inchado, é decidir fazer tudo bem, fazer tudo de forma bem autêntica, bem profissional, da melhor forma possível. Fazer as entregas ali, um e-mail, mandar ele bem, sabe? Revisar, enxugar. Hoje é importante isso, né? Antes de sair passando as coisas, escrever, tudo, é bom enxugar. Talvez ali 3 linhas pode virar uma, por que não? Oi? Eu digito para você aqui, só um instantinho. Só um instantinho aí, pessoal, só um instantinho. Então vamos nessa, vamos voltar aqui, problemas de comunicação aqui, vamos nessa. Voltamos aqui. Então só pegar o gancho aqui, com relação sobre decidir fazer bem. Então, nós iremos decidir fazer bem as coisas, optar pelo bem, né? Então, a gente não vai ficar fazendo a média. Por quê? Quem fica na média é os medianos, são as pessoas medíocres. Então, assim, nós não queremos ser pessoas medíocres. É importante isso. A mediocridade, ela está atrelada a fazer as coisas medianas. Então, por isso que a gente não pode ficar no meio do muro. A gente tem que decidir em ser um corrupto e roubar milhões ou o melhor de todos em denunciar milhões, entende? Então, vamos optar, lógico, não vamos ser corruptos aqui. Então, a ideia é não ser totalmente o lado oposto da força, né? Lá no Star Wars fala, tem o estado mal, o negro, que você vai ter consequências disso, e o lado bom da força. Então vamos decidir ir para o lado bom da força e ser o melhor. Então, assim, para a gente ter o fervor no coração e sair da mediocridade, sair desse desânimo, sabe? Daquela pessoa desanimada, tal, que a gente já viu aí atrás com alguma coisa parecida, né? Algumas lives parecidas, mas hoje eu estou enfatizando nisso, de sair do desânimo e ir para o fervoroso, a pessoa fervorosa, apaixonada pela vida e pelas coisas. Então, para a gente ser apaixonado no que faz, a gente tem que fazer da melhor forma possível, né? Pesquisar bem, estudar bem, antes de sair aí fazendo qualquer coisa, mandando 30 mil linhas para a pessoa ler, se podia entrar aí ali e falar uma coisa em uma linha, sabe? Hoje o mundo é assim, ó.
versátil, rápido, e a gente tem que economizar o tempo das pessoas. Por isso que estamos aqui, né? Então, uma primeira coisa, depois disso, a gente perceber isso, fazer esse movimento interior de sair do desânimo para o fervoroso, algo que está no caminho aí é não desanimar com os comentários dos outros, né? Que não tem resultado. Pessoas que não têm resultado e começam a fazer comentários sobre que a gente tem que fazer ou não, não precisa desanimar com isso. E nem também se ela não conhece aquele estado específico, né, de que você está passando. Então, por isso que é importante a gente cultivar as amizades e de tempos em tempos trocar as ideias para que as outras pessoas que nos olham possam nos conhecer um pouco mais e com isso nos ajudar a sair de alguma coisa, né? Então assim, a questão da amizade é importante nesse sentido de pessoas externas que nos conhecem, dependendo até um pouco mais do que a gente mesmo, vai dando uns toques ali, algumas dicas e vai nos ajudando. Por exemplo, aqui hoje na live tá o Fred Gualberto, que assim, me ajudou muito, sabe? Num período da minha vida que eu saí assim do túmulo e vim pra vida, tô brincando, mas é verdade, né? Porque a gente renasce mediante esses tipos de pessoas que nos ajudam, nos dão uns toques, sabe? E é como eu falei aqui no início da live, tem que escolher, ou é o mal mesmo, se você é o pior de tudo, eu vou ser o mauzão aqui, ou você é o melhor de tudo, eu vou ser o bonzão. Então, assim, naturalmente o ser humano nasceu para ser o quê? O melhor de todos, né? Então, a gente não nasceu para ser um fracassado, ser um corrupto, ninguém quer isso. Na verdade, a corrupção, o cara chega nesse estado, porque ele vai roubando aos pouquinhos, depois ele fica com tanto enrolado, né, que não consegue sair se não tem uma humildade de ir ali e fazer todo o reprocesso e se tornar culpado, né? Então ele sim entra num mar de enrolações que depois vai ter que ter muita força para sair. Mas é bom que saia também, né? Então, uns exemplos hoje, por exemplo, pequenas coisas que a gente pode começar a fazer no dia a dia, sabe? E começar a virar para que as coisas nossas não virem água, ou seja, tudo que a gente coloca a mão vire ouro de fato, né? Torne, né, aquela história que a gente viu lá, que a pedra filosofal, né? O cara procurava a pedra para que aquela pedra onde tocasse se transformava em ouro, né? Então, teve um período lá que estava tão maquinalmente o ato de procurar pedras e passar na fivela, que ele nem percebeu e depois ele foi e viu que a fivela estava com ouro, ou seja, teve com a pedra filosofal na mão e não valorizou. Então, é isso, começar a fazer as pequenas coisas, para que as coisas do nosso dia a dia não virem água. É o Midas, muito bem, exatamente, o Midas, né, é a parábola lá, é uma história do Midas. Rei Midas, muito bem, que queria que tudo que tocasse virasse ouro, né? Maravilha. Então, assim, ó, primeira coisa, higiene. A gente tem que ter a higiene perfeita, sabe? A gente tem que buscar ter higiene no dia a dia. Coisas pequenas mesmo, tá? Se vestir bem, usar um sapatinho dentro de casa. Eu estava acompanhando o Alexandre Garcia, sempre faz uns comentários aí, e ele falou que foi no ortopedista dele, e o ortopedista dele disse que tá tendo muito caso de quebra de dedinho do pé, porque o pessoal fica de chinelo, e aí sofre quebras de dedinho. Olha só que engraçado, né? Como que tá acontecendo aí algumas informações, né? Então, assim, tentar botar um sapatinho em casa, sabe? Bota um sapatinho ali. Eu tô com um sapatinho, eu tenho esse hábito de usar um tênis, alguma coisa, porque já me dá agilidade ali, já me visto bem, já fico bem, tá? Então, assim, é um fervor, né? Que tem que ter no nosso coração, só vai ter mediante essas pequenas coisinhas que a gente vai tratando no dia a dia, tá? Então, como uma consequência aqui, para a gente se manter fervoroso, é importante que a gente tenha grandes projetos, sabe? Grandes projetos, grandes ambições. E aí, essa grande ambição, tem alguns tópicos que eu separei para falar aqui, que seria, primeiro, a busca do autoconhecimento, uma reciclagem interior, ou seja, passar alguns anos ou meses pensando quem é você, para que você nasceu e para onde você quer ir. Isso é importantíssimo, né? Ganhar mais tempo também com as outras pessoas é uma ambição muito nobre hoje. A gente buscar se organizar para que ajude a outras pessoas a ganhar tempo e que você tenha tempo mais livre também para conseguir, de fato,
estar mais com as pessoas, ajudar mais os seus clientes, sabe? Ter o horário pontual ali da reunião. Tá? E enxergar o resultado dos seus atos. Então, tudo que eu faço, você tem que enxergar qual vai ser o resultado daquilo, para o que está sendo feito. Tem uma historinha que muita gente sabe, né? Que é aquela pessoa que estava varrendo o chão lá da NASA, aí chega lá o presidente dos Estados Unidos e pergunta para ele: o que você está fazendo aí? Está varrendo o chão? Aí o cara vira e fala: não estou varrendo o chão, estou ajudando o homem a ir à Lua. Então, assim, essas frases, né? Então, tem outra também, né? Que, eu não estou assentando tijolos, estou construindo uma catedral. Ou seja, todas essas histórias servem pra gente sempre estar atento ao quê? A ver o resultado final das nossas ações. E aí buscar com isso ações que não prejudiquem as outras pessoas, né? E que façam bem mesmo, né? E aí, como chegando aqui no final, colocar uma meta bem interessante, é ser bom em tudo que fazemos, né? É mentira, assim, muitas vezes você pensar que, eu vou ter que sacrificar uma coisa ali para estar com outra coisa e tal. Lógico, você tem que selecionar muito bem, né, o que você vai ter responsabilidade na vida, mas você tem que ter uma ambição, a gente tem que ter uma ambição, né, estou aqui como ouvinte também, né, porque depois eu acabo escutando, depois de um período, esse vídeo, para lembrar do que eu falei, né. É que a gente tem que ser bom em tudo, então buscar ser bom em tudo, isso é possível e é maravilhoso, tá? Porque a gente não é mais medíocre, a gente é um bom mesmo, assim, um bom em tudo. Então a gente tem que caminhar com esse objetivo. E por isso que hoje eu busco estudar as ferramentas, gestão, dicas, né, de produtividade. O tempo todo minha cabeça está com isso aí, o tempo todo com isso. Dando dicas e tal, para ajudar vocês também a conquistar mais tempo na vida e poder executar os projetos, né? E não ficar aquele pensamento, eu queria tocar piano e nunca mais, né? Só lembrei quando eu estava lá no meu funeral, né? Tocando piano, né? Não, assim, botar para executar mesmo, né? Botar para executar. Quando tivermos um problema, é preciso encará-los de frente. Então, assim, todos os problemas que vierem também, vamos encarar de frente, né? Eu já estou abrindo muito assim, a conversa, eu queria focar, enfatizar nisso, da questão de sairmos dessa live com fervor no coração, de fato, né? E nunca mais a gente ficar desanimado, tá? Ser melhor em tudo que fazemos, sempre melhorar. Muito bem. Então, assim, sempre melhorar. Não necessariamente a gente tem que ser um chinês, tá? O chinês, ele é muito assim, ele tem que ser bom mesmo, sabe? E aí ele está disposto a sacrificar tudo. Eu não estou condenando nenhum chinês aqui, mas lá a cultura chinesa provoca isso nas pessoas, né? Porque ele tem que enxergar para um homem líder e fazer tudo conforme as regras, né? Aqui no Ocidente a gente já questiona, né? Muitas vezes a gente fica questionando até o chefe, né? Uma pessoa que até nos tem, assim... então a gente questiona todo mundo, não tem papa na língua, né? Aqui no Ocidente. Então no Ocidente a troca de comentários, uma crítica, isso é muito mais evidente, a gente está muito acostumado, né? Que fala, crítica construtiva, né? Crítica construtiva é falar, você tá ruim mesmo, cara, tenta melhorar aí, abre o seu olho, aí só coloca o nome bonito mesmo, né? Mas aqui no Ocidente é possível muito mais ter essa comunicação de fato assim, para enxergar os motivos, né, do que eu faço as coisas e não fazer maquinalmente, né, como tem algumas culturas que são doutrinadas a executar apenas e não quer nem saber o que vai acontecer com o meu trabalho. Então é isso, né, galera? Vamos focar aí, a gente está num país bom, no Ocidente, está no melhor país do mundo para ser feliz em produtividade e fazer nossos projetos acontecerem. Grande alegria, muito obrigado e até amanhã.